Olá, sou Josemari Alves, médica veterinária do MOC, né? Que é o Movimento de Organização Comunitária, e faço parte da equipe técnica do projeto Bahia Produtiva aqui no território do Cisal. Dando continuidade aos vídeos sobre verminose, nesse a gente vai ensinar um pouco para vocês como fazer o método FAMACHA, né, para a identificação daqueles animais que estão apresentando, né, esses parasitas. Então, pessoal, o parasitismo gastrointestinal é responsável por grande parte das perdas observadas dentro das criações de ovino e de caprino, certo? Provocando o quê? Inúmeros impactos dentro da sua produção, né? E quando a gente fala de produção, a gente tem que ter o mínimo de custo para se produzir aquele produto, seja leite ou principalmente quando a gente fala aqui de ovinos, né? De carne. Diante disso, a necessidade de controle desses nematóides, né, dos vermes que parasitam esses animais dentro de um rebanho, deve se tornar, né, crucial o quê? Para o sucesso da criação, fazer esses manejos preventivos, porque o método FAMACHA ele é um manejo preventivo, né? E ele é uma alternativa para o controle das principais parasitoses que acontece dentro da ovinocaprinocultura, desde que acompanhada de outros também métodos, exames quantitativos, como a técnica de contagem de ovos por gramas, que é o OPG que a gente já falou no vídeo anterior, certo? E o cultivo de larvas, que é a coprocultura, certo? O que a gente pode falar um pouco mais do método FAMACHA? Ele é um método indicado para o controle seletivo em regiões onde onde os vermes predominantes é o qual? O Haemoncus contortus. O que é que tem de tão importante nesse Haemoncus contortus que diferencia ele dos demais vermes? E por que a gente tem que prestar tanta atenção nele, né? Pois ele se alimenta do quê? Do sangue dos animais, e causam diferentes graus de anemia nesses animais, que podem ser classificadas com o auxílio de um cartão, que é o tal do cartão FAMACHA, certo? Esse cartão é um cartão colorido. Ele é um parasita hematófago, né? Ou seja, né? Ele alimenta-se de sangue. E onde é que esse parasita ele fica? Ele fica numa bomase do animal, que é um dos seus estômagos, certo? Para se ter uma ideia de sua capacidade de causar essa enfermidade, essa parasitória nos animais, ele que está em um animal, né? Esses parasitas em um animal pode levar cerca de 200 mil indivíduos, 200 mil Haemoncus contortus dentro de um ovino, dentro de um caprino pode-se ter. Então, assim, para ter um exemplo para vocês, pode levar esses 2.000 indivíduos, 2.000 vermes dentro do indivíduo, pode levar uma perda de 100 ml de sangue diariamente. Aí tu imagina aí, o animal tá perdendo 100 ml de sangue todo dia, né? Ele vai levar a um tempo a ter uma anemia severa. O animal, ele fica o quê? Com as mucosas muito pálidas. Quando a gente tá com anemia, a gente não fica logo pálido, assim é com os animais também. Então, qual é o estrago que causa maior esse Haemoncus contortus, levando a anemia, né? As células sanguíneas, que são as hemácias, elas que dão a vermelhidão ao sangue, por isso que apresenta logo essa mucosa pálida, e são essas células responsáveis também pelo quê? Por carregar o oxigênio dentro do corpo da gente, tanto o oxigênio quanto gases carbônicos, né? Dentro do organismo. Ele é muito importante para que a gente possa viver, e assim os animais também. Então, a falta dessas células dentro do animal vai levar o animal o quê? À morte, certo? E a morte muito rapidamente. Então, devido à falência de vários órgãos por conta da falta de oxigênio e gás carbônico, além desse animal apresentar anemia, logo ele vai morrer. Então, outros sintomas que aparecem, que o criador também observa no animal com Haemoncus contortus, é um edema submandibular, um inchaço que aparece na mandíbula inferior, né?
vulgarmente conhecido como papeira. No animal, ele apresenta aqui, né, essa mandíbula inferior, um inchaço. E aí é um dos sinais que o proprietário deve se atentar se esse animal também, junto com a questão do cartão FOMACHA, observando a mucosa do animal, que esse animal possivelmente, mesmo sem outro método, pode estar com verminose, causada pelo Haemocontortus. O grau de infecção, né, dos ovinos pode ser calculado de acordo com o número de nematóides presentes. É a tal da carga parasitária, certo? Então, ela é dividida em quê? Em uma carga parasitária leve, moderada, pesada e fatal, certo? A fatal é quando a gente fala que chegou a um grau do animal tá tão infestado por Haemocontortus que ele já não consegue mais reverter esse quadro e leva o animal à morte, certo? Então, a gente deve observar isso muito bem, porque muitas vezes não faço a vermifugação dos animais, não faço um manejo preventivo, mas esse não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Dá sim. Causa grandes problemas, grandes impactos dentro da criação. O método FOMACHA, ele é um recurso importante para o controle desse Haemocontortus, né? Esse verme. Porque sua vantagem mais significativa é a redução do número de tratamentos aplicados. Como eu falei no início, numa produção, quanto menos a gente gastar para produzir aquele animal, a carne daquele animal, o leite daquele animal, mais retorno financeiro o produtor, o criador vai ter. Então, o método FOMACHA, a principal vantagem do método é esse, certo? Então, e também ele vai auxiliar a diminuição do desenvolvimento de resistência a antihelmíntico, que você não vai estar utilizando em todos, você vai utilizar de forma seletiva o antihelmíntico. Então, tá aí, é um método fácil, é um método, posso dizer assim, natural, né? Que não usa químico, certo? E que você pode estar implementando facilmente dentro da sua propriedade. Ele também é um método seguro, porque ele se baseia em informações científicas, né? Não é porque Mari está dizendo que é desse jeito, não. Teve vários estudos, né? E esses estudos normalmente são ignorados nos outros métodos. Que as pessoas falam assim, vamos vermifugar minha criação e tá bom. Não. Quando a gente faz uma vermifugação com base no FOMACHA, né, no grau de coloração da mucosa daqueles animais, é porque a gente vai observar que parte do rebanho, quais animais estão realmente apresentando aquele tipo de anormalidade, né? E quais vão estar precisando de vermifugação. Então, e normalmente o método tradicional pega ali 17% de umas fêmeas secas, 25% das gestantes, 55% das fêmeas lactantes, certo? Então, estabeleceu-se também nesse método uma correlação entre a coloração da conjuntiva, né, ocular, dos pequenos ruminantes e 5 intervalos de anemias indicados pelo exame de grau de sangue, certo? Isso vai medir o quê? A porcentagem de células células vermelhas que se apresentam através dessa conjuntiva, essa cor dos olhos, da mucosa dos olhos. Tem também o exame de hematócrito, né? Que é um método rotineiro usado para indicar a saúde do animal também, se quiser observar essa questão da diminuição do aporte sanguíneo no animal. Mas esse exame causa um gasto também para o produtor, por isso que a gente recomenda a utilização primeiro da questão do método FOMACHA. Então, no método FOMACHA ele tem 5 graus de coloração, né, que são ilustrados em um cartão, né, direcionando a vermifugação dos animais. Tem o grau 1, que são animais de coloração bem vermelha, com a mucosa de coloração bem vermelha, ou seja, sem grau nenhum de anemia, não apresenta nada, você observa um animal saudável, certo? Tem um grau 2, que são animais com uma coloração de mucosa vermelha também, né? Mas praticamente sem traços de anemia também. Então, no grau 1 e no grau 2, a gente não faz nenhum tipo de tratamento com verminose, porque ali não está mostrando na conjuntiva nenhuma alteração de coloração. Já no grau 3,
já é indicado uma vermifugação. A gente já apresenta ali no animal uma mucosa um pouco mais esbranquiçada do que no grau 1, no grau 2, certo? No grau 4 e no grau 5, como a gente observa no cartão FAMACHA, a vermifugação ela é imprescindível. Por quê? Porque as mucosas já estão se apresentando bastante pálidas, uma palidez intensa. Sendo que no grau 5, certo? É indicado que o animal, além da questão da vermifugação, que a gente observe também o restante do histórico desse animal. Porque o animal ele pode estar com uma infestação de parasitório muito severa. Está naquele grau lá que a gente já citou aqui, que o animal pode morrer por conta da falta de oxigenação, né? Que a anemia traz. Então, no grau 5 é um grau já alarmante, certo? No grau 1 é o grau desejado que a gente espera ter dentro da nossa propriedade. Então, essa é a escala de cor das mucosas que a gente observa com os animais no método FAMACHA. Tem alguns cuidados que a gente deve observar, né, com a realização do método FAMACHA. Quais são esses cuidados? O método ele deve ser executado por uma pessoa treinada, certo? Sempre que utilizar o cartão FAMACHA, ele deve ser colocado dentro do treinamento, tá? Em mãos ou no celular, para a gente estar observando de forma fidedigna a colocação do animal e a cor que está no cartão, entendeu? A avaliação tá dando preferência o quê? Dentro da propriedade, para não estar várias pessoas fazendo o método, porque cada pessoa vai enxergar de uma forma um pouco diferente, uma variação diferente. Então, se é o mesmo técnico, se é a mesma pessoa que vai estar sempre fazendo dentro daquela propriedade, o produtor, certo? Ou o técnico, se o produtor chamar este. Então, a gente vai, como esse método é feito, vai expor a conjuntiva pressionando a pálpebra superior com o polegar e pressionando levemente, isso é muito importante, tem que ser muito levemente a pálpebra inferior, certo? Com o dedo de baixo, com o outro dedo. A gente vai estar apresentando para vocês aqui como é que faz essa exposição da conjuntiva, porque muita gente pressiona muito a pálpebra inferior e isso leva um falso positivo para a anemia, porque aí você, quando pressiona muito, vai estar deixando aquela mucosa muito esbranquiçada por falta de aporte sanguíneo naquele local, certo? Outra coisa que também deve se prestar atenção dentro do método FAMACHA é evitar a exposição parcial da membrana interna do olho, que é a tal chamada terceira pálpebra, né? Observar também, tem uma diferença de coloração entre os caprinos e ovinos. A coloração que a gente vai observar, você deve olhar, é na parte central daquela conjuntiva de baixo, certo? Sendo que nos caprinos, a coloração da conjuntiva ela é menos intensa do que nos ovinos, e o preenchimento capilar ele demora um pouco mais que nos ovinos. Então, por isso, que quando você for fazer esse exame de FAMACHA, né, segurar o caprino, eles devem observar alguns segundos após. Conta aí uns 8 segundos e você observa se aquela mucosa está da cor do cartão. Já nos ovinos não tem essa dificuldade, certo? Mas no caprino tem essa dica que eu estou passando para vocês de esperar um pouco, porque às vezes a gente olha logo de primeira, vai parecer que está com anemia, mas não tá, porque deixa chegar o sangue no olho do animal para você estar observando melhor. O monitoramento dos animais deve ser implantado como uma rotina na propriedade, certo? Então, assim como a observação da cura do umbigo quando o animal nasce, assim como a gente bota na rotina da propriedade, deixar as fêmeas próximas, perto da aparição, a gente também tem que colocar como rotina a questão da utilização do método FAMACHA na rotina semanal da propriedade, certo? A periodicidade, né, o tempo de se fazer esse método com os animais, né, a realização, depende da incidência de verminose e das condições climáticas da região. Aí você tem que observar na sua propriedade o quê? Em regiões semiáridas, como é a casa aqui do território do Cisal, do nosso território, recomenda-se a realização desse exame para avaliar os animais a cada 10 dias, certo? Sempre o quê? No período chuvoso.
Começou o período chuvoso, a cada 10 dias está observando isso, passando os animais. E no período seco, a gente já pode observar ali de 20 a 30 dias. O que é que vai diferenciar dentro da minha propriedade aqui no território do Cisal, se eu vou fazer a cada 20 dias ou se eu vou fazer a cada 30 dias? A incidência de verminose que existe dentro da sua propriedade. Se tem uma propriedade que a incidência é muito grande, que tem um controle severo, faz a cada 20, é mais seguro, certo? E se não, tem muito tempo que minha propriedade não tem verminose, eu faço OPG, faço tudo, não dá nada, a cada 30 dias. Mas mesmo nessas propriedades que a gente considera ser livre de verminose, a gente tem que estar fazendo essa passada desse exame com o cartão FONMACHA para assegurar que a condição sanitária continue assim, certo? A frequência de avaliação dependerá também o quê? Da condição geral da propriedade, de outras doenças ou não. Porém, acontece o quê? Em propriedades onde tem pastagem cultivada, né, irrigada, possa ter alguma aqui no nosso território, certo? Que aí tem o quê? Um pasto mais molhado, né? Mais encharcado. Então, a gente deve fazer o quê, gente? Mesmo nos períodos secos, porque isso não vai influenciar, a cada 10 dias está fazendo essa passagem do cartão FONMACHA dentro dos animais, certo? E como eu falei, sempre a mesma pessoa, para ter essa seguridade de uma pessoa não estar achando que eu achei mais esbranquiçado, outro, eu achei mais avermelhado, certo? O acompanhamento individual e frequente permite a observação de outros problemas também. Se a gente está passando aqui nos animais, a gente, além de estar observando a questão da coloração da mucosa, a gente vai observar se tem outras doenças, como a bicheira. A gente vai estar aproveitando esse momento para estar vendo se o animal não tem nenhum mal do caroço, que é a linfadenite caseosa. Vai estar aproveitando esse momento para fazer o quê? Para observação de problema de casco, que é muito importante dentro da nossa propriedade. E também fazer uma associação desse momento com seleção zootécnica dos animais. Então, assim, eu não vou separar, eu só vou estar passando a cada 10 dias, a cada 20 dias nos meus animais para estar olhando a mucosa. Não, você vai fazer um controle sanitário. Dentro desse controle sanitário, você vai... Não, a cada 10 dias, a cada 20 dias, eu vou estar fazendo uma passada de animais para ver a condição sanitária, a condição fisiológica, né, da física daquele animal. E dentro disso, você vai estar observando a mucosa dos animais com o método FONMACHA. Então, tratar o rebanho quando 10% desses animais apresentarem algum grau FONMACHA 4 ou 5. Você passou no seu rebanho ali o cartão, você contabiliza ali. Você tem 50 animais, se 5 animais, 6, 7 animais está apresentando esse grau, você já vai estar observando que tem um grau de infestação um pouco, né, acentuado dentro ali. Os animais que, ao longo de um ano, por isso é interessante a questão da escrituração zootécnica, porque ali você consegue escrever qual animal teve aquela alteração de verminose, qual você precisou utilizar, qual vermífugo você utilizou. Então, já traz aqui a questão da importância da escrituração zootécnica. Então, ao longo de um ano, os animais que apresentaram um grau de FONMACHA 1 podem ser separados como reprodutores ou matrizes, porque aqueles animais ali estão tudo ok. Já aqueles animais que necessitam de uma vermificação frequente, a gente tem que estar observando para fazer o descarte daqueles animais, certo? Utilizar somente vermífugos com elevada eficácia, certo? Acima de 90% daquele rebanho ali. Como é que eu faço a eficácia? Como é que eu verifico a eficácia do meu rebanho com aquele vermífugo, gente? É muito fácil a gente fazer isso numa propriedade. Vamos dar um exemplo aqui numa propriedade que eu tenha 20 animais, certo? Você vai pegar 10 animais daqueles ali, a metade deles, né? E vai tratar os animais. E 10 animais você não vai tratar os animais, certo? Então, aqueles animais que são tratados, você vai fazer o quê? 14 dias após o tratamento, você vai coletar a fezes daqueles animais para comparar com o do grupo controle. O grupo controle é quem que a gente chama aqueles animais que não foram tratados, certo?
A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.